Olá, meu amigo querido. Hoje pela manhã, no meu devocional, eu tive como meta ler o livro de Filipenses. E vi o quanto o apóstolo São Paulo ele é gracioso quando ele escreve essa carta e direciona para aquela igreja. Um espírito de agradecimento, de ações de graças, de amor para com aqueles irmãos de Filipe. Mas, ao decorrer dessa carta, eu me atentei do capítulo 4, do verso 10 até o 15, que tem uma mensagem extraordinária, que tem como título A Gratidão de Paulo para com os Filipenses. Mas bem no versículo 14 do verso 4, no verso 13, na verdade, do verso 4, o apóstolo São Paulo, ele tem uma frase que é conhecida por muitos cristãos e por muitas pessoas, que diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, o apóstolo São Paulo foi um grande herói da fé. Foi o homem que passou por muitas dificuldades, por conflitos, por desafios grandes nesta vida. Se você analisar o capítulo 11 de segunda carta aos Coríntios, Paulo vai falar que por muitas vezes ele quase naufragou, que ele passou noites sem dormir no mar. O apóstolo São Paulo vai falar que por muitas vezes ele foi futucado por varas, foi chicoteado, foi às vezes pedrejado, passou fome e às vezes sede. O apóstolo São Paulo passou por muitas dificuldades, mas ele acrescenta que foi por amor a Cristo. Sabe, querido, se você ir à carta aos Gálatas, capítulo 6, o apóstolo São Paulo vai dizer naquele capítulo que ele traga as marcas de Cristo no seu corpo. E aqui na carta aos Filipenses, o apóstolo São Paulo, ele nos diz que tudo ele pode naquele que se fortalece. Sabe por que o apóstolo São Paulo, ele falou essa frase? Que tudo ele pode? Porque ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação. O apóstolo São Paulo aprendeu a passar fome e aprendeu a sobreviver a isso. Aprendeu a passar sede e a sobreviver a isso. A ser rejeitado, a ser humilhado. E por amor a Cristo, aprendeu a sobreviver a cada uma dessas situações. E sabe por que o apóstolo São Paulo disse que em Cristo ele é fortalecido? Porque em todas essas situações ele comeu o pão da dependência. Ele aprendeu a se entregar totalmente a Cristo para vencer qualquer situação. Na carta aos Coríntios, capítulo 12, o verso 10, o apóstolo São Paulo diz que quando ele se sentia fraco nessas situações e que ele se sentia mais dependente, aí é que ele era forte. Então, quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Queridos, temos muito que aprender com o apóstolo São Paulo. Quem sabe você não tem mais forças para lutar contra o seu casamento. Então, quem sabe está à beira da ruína. E você não vê, aos olhos humanos, soluções. Mas será se você tem comido o pão da dependência como o apóstolo São Paulo? Você tem se entregado e aprendido a viver essa situação como o apóstolo São Paulo? Quem sabe você não tem se dado bem na faculdade e tem pensado em desistir. E a única coisa que passa pela sua cabeça é as dificuldades. Porque quem sabe você jamais conheceu a vida do apóstolo São Paulo. E quem sabe você jamais conheceu a dependência de Cristo Jesus e o poder que isso traz a cada um de nós. Quem sabe, querido, você está desempregado, machucado. Quem sabe passando por dificuldades e conflitos desta vida.
ao qual nunca nos poupa. Mas uma coisa eu gostaria de dizer para você: tudo nós podemos, quando assim somos dependentes de Deus, porque a dependência nos fortalece. Entregue-se ao Senhor. Aprenda como o apóstolo São Paulo a comer o pão da dependência todos os dias. E viva uma vida de entrega. E com certeza, meu amigo, um dia você vai dizer como o apóstolo São Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus abençoe você, meu amigo querido. Tenha um bom dia.